Olá, galera. Vou fazer com vocês agora a questão 76 da Unesp do ano de 2023. O termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2 unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida, e conectados na outra extremidade a um voltímetro, conforme a figura. Com esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras dependendo dos metais utilizados em sua confecção. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial lida pelo voltímetro em função da temperatura θ, indicada por três tipos de termopares, E, K e M. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar, medida em milivolts por grau Celsius, está associada à inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto. De acordo com o gráfico. Então, pessoal, aqui ele vai dar um gráfico para a gente da diferença de potencial em função da temperatura. O que quer dizer que o nosso eixo x é a temperatura e o nosso eixo y é a diferença de potencial. Tem uma informação que ele deu bem importante aqui, de que a sensibilidade ela está associada à inclinação da reta tangente à curva. A gente já vai ver o que isso significa. Então, vamos dando uma olhada aqui em cada uma das alternativas. Para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o termopar do tipo K. Como ele está comparando aqui, uma situação em que os dois têm a mesma temperatura, a temperatura está representada no eixo x. Então, eu dizer que a temperatura é a mesma, é eu pegar dois pontos que estão na mesma vertical. Então, se a gente comparar aqui dois pontos do termopar do tipo E e do tipo K para a mesma temperatura, a gente vê aqui, para o tipo K, a gente tem uma temperatura que está aqui, e para o tipo E, a gente tem uma temperatura que está aqui. Então, a gente repara que, nesse caso, a diferença de potencial para o termopar E é maior do que para o tipo K. Então, nesse caso, essa aqui está errada, é falsa. Vamos lá. B. O termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura. Pessoal, normalmente, quando a gente fala de sensibilidade de componentes, a gente está falando de uma variação quando a gente muda aqui, no caso, a temperatura. Então, para uma determinada variação de temperatura, a gente vê como varia a diferença de potencial. Então, quanto mais varia a diferença de potencial, maior é a sensibilidade. Então, vamos ilustrar aqui. Se eu pegar aqui duas faixas de temperatura, e a gente pegar um intervalo, por exemplo, aqui, para o termopar do tipo K, a gente vê que a variação que eu vou ter aqui, ela está representada por esse ΔU em laranja. Se a gente fizer a mesma coisa para o termopar do tipo E, para a reta aqui do tipo E, então a gente vai ter que essa variação, ela está aqui em roxo. Reparem que essa variação ela é maior do que a do K. O que quer dizer que o termopar do tipo E tem uma sensibilidade maior, que é justamente o que ele tinha falado para a gente no enunciado, que uma maior inclinação representa maior sensibilidade. Então, nesse caso, o termopar do tipo E ele tem maior sensibilidade do que a do tipo K. Então, essa afirmativa é falsa. Na C, para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Como ele está falando de uma mesma diferença de potencial, e a diferença de potencial é o nosso eixo Y, então basta a gente comparar dois pontos que estão na mesma reta horizontal. Então, se eu comparar aqui, do ponto E na mesma reta horizontal, a gente vai ter essa temperatura. Não precisa saber exatamente qual que é a temperatura, já que a gente só está fazendo uma comparação de quem que é maior ou menor, tudo bem? Então, para a mesma reta representando a mesma diferença de potencial, reparem que para o termopar do tipo N, a gente tem uma temperatura maior. Então, é justamente o que ele fala aqui para a gente na alternativa. Então, essa é a alternativa correta. Verificando as outras duas, para ver o que vai estar errado nas outras duas alternativas,
Vamos verificar aqui, então, na D. Na faixa de 600 a 1200 graus Celsius, a sensibilidade do termopar do tipo K é maior que a sensibilidade do termopar do tipo N. Reparem que aqui, para o tipo K e para o tipo N, entre 600 e 1200, a inclinação é a mesma. E ter a mesma inclinação indica a mesma sensibilidade. Então, essa aqui é falsa. Na E, dos três tipos de termopares, o do tipo N é o que apresenta maior sensibilidade. Lembrando novamente que quem tem maior inclinação tem maior sensibilidade. Então, nesse caso, a maior inclinação, quando a gente fala de maior inclinação, a gente pode falar aqui da reta que está mais próximo da vertical. E a que está mais próximo da vertical aqui é o do termopar do tipo E. Então, maior sensibilidade é a do tipo E. Tudo bem? Bom, galera, se ficou alguma dúvida aqui, é só vocês deixarem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.